Quando a ansiedade se transforma em opressão, esta oração faz o Espírito Santo libertar seu coração. Existe um momento em que a ansiedade deixa de ser apenas uma preocupação comum e começa a se transformar em algo mais pesado dentro da alma. Talvez você já tenha sentido isso. O coração parece apertado sem motivo claro. A mente não desacelera. Pensamentos surgem um atrás do outro, como se não existisse um botão para desligá-los. Durante o dia, existe inquietação. Durante a noite, existe silêncio por fora. Mas dentro da mente há uma batalha constante. E em algum momento surge uma pergunta silenciosa dentro do coração. Por que estou me sentindo assim? Muitas pessoas acreditam que a ansiedade é apenas cansaço, excesso de responsabilidade ou estresse acumulado. Mas existe um ponto em que essa sensação começa a ultrapassar o natural. A mente fica tomada por pensamentos que roubam a paz. O coração sente um peso que não sabe explicar. A alegria desaparece sem aviso. E aquilo que antes era apenas preocupação, começa a aparecer uma pressão constante dentro da alma. Se você chegou até este momento deste vídeo, existe uma razão. Talvez ninguém ao seu redor perceba o que está acontecendo dentro de você. Talvez você tenha tentado ignorar esses sentimentos, tentando seguir sua rotina como se tudo estivesse normal. Mas Deus vê aquilo que ninguém mais consegue enxergar. Ele conhece cada pensamento que atravessa sua mente e cada peso silencioso que o seu coração está carregando. Jesus nunca ignorou a dor interior de quem se aproximava dele. Quando alguém chegava oprimido, cansado ou sobrecarregado, ele não oferecia julgamento. Ele oferecia descanso. Ele dizia que aqueles que estavam cansados e sobrecarregados poderiam se aproximar dele e encontrariam alívio para suas almas. Essa promessa continua viva hoje. Existe uma diferença entre sentir ansiedade em momentos da vida e viver com uma sensação constante de opressão no coração. Quando a ansiedade começa a dominar seus pensamentos, quando ela rouba sua paz, quando ela invade suas noites e tenta controlar suas emoções. Isso não é apenas um estado emocional. Muitas vezes é uma batalha que está acontecendo dentro da mente e da alma. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas não percebem o que realmente está acontecendo. Porque a ansiedade quase nunca chega fazendo barulho. Ela chega em silêncio. Ela se instala lentamente. Ela começa com pequenas preocupações que parecem normais. Mas pouco a pouco, ela ocupa espaço dentro da mente até que a pessoa começa a sentir que perdeu o controle da própria paz. Mas existe algo que precisa ser entendido hoje. A sua mente não foi criada para ser um lugar de tormento. O seu coração não foi criado para viver debaixo de peso constante. Deus nunca planejou que você vivesse prisioneiro de pensamentos que roubam sua esperança e drenam sua força interior. O Espírito Santo foi enviado exatamente para entrar nos lugares mais cansados da alma humana. Ele não vem apenas para trazer conforto superficial. Ele vem para restaurar, para libertar e para trazer uma paz que nenhuma circunstância consegue destruir. E antes de entrarmos na oração que será feita neste vídeo, você precisa compreender algo que muitas pessoas ignoram. Existe um processo silencioso que faz a ansiedade crescer dentro da mente até que ela se transforme em uma sensação de opressão espiritual. Entender esse processo pode mudar completamente a forma como você enxerga aquilo que está acontecendo dentro de você. No próximo momento, vamos olhar para algo que poucas pessoas percebem quando estão lutando contra a ansiedade. Uma batalha invisível que começa dentro da mente e que muitas vezes passa despercebida até que já tenha ocupado espaço demais dentro do coração. A batalha invisível da mente. A ansiedade quase nunca começa grande. Ela começa pequena, silenciosa, quase imperceptível. No início parece apenas um pensamento insistente que volta várias vezes ao longo do dia. Uma preocupação sobre algo que ainda nem aconteceu. Uma sensação leve de inquietação que surge no meio das tarefas mais simples. E por fora tudo parece normal. As pessoas continuam vivendo suas rotinas, trabalhando, conversando, sorrindo. Mas por dentro, algo começa a se mover.
A mente começa a acelerar, pensamentos começam a surgir com mais frequência, perguntas aparecem sem respostas claras, e sem perceber, a pessoa começa a carregar dentro de si uma tensão constante. O corpo está presente no momento, mas a mente está sempre alguns passos à frente, tentando prever problemas, imaginando cenários, antecipando dificuldades que talvez nunca aconteçam. Essa é a batalha invisível da mente. Não existem sinais visíveis para quem está ao redor. Não existem marcas externas que revelem o que está acontecendo dentro da alma. Mas dentro do coração existe um movimento contínuo, pensamentos que se repetem, preocupações que retornam, uma sensação de alerta constante, como se algo estivesse prestes a dar errado. E nesse processo silencioso, muitas pessoas começam a acreditar em algo que não é verdade. Elas começam a pensar que isso é simplesmente parte da personalidade delas, que sempre foram assim, que sempre terão uma mente inquieta, que nunca conseguirão experimentar uma paz verdadeira. Mas essa não é a verdade que Deus declara sobre você. A palavra de Deus revela algo muito diferente sobre a mente humana. Em uma carta escrita a Timóteo, existe uma afirmação poderosa que muitas vezes passa despercebida. Deus não nos deu um espírito de medo. Ele nos deu o espírito de poder, de amor e de domínio próprio. Isso significa que aquilo que está tentando dominar sua mente não nasceu daquilo que Deus colocou dentro de você. Existe uma diferença entre pensamentos que nascem da paz de Deus e pensamentos que alimentam o medo, a inquietação e a confusão. O inimigo sempre tenta plantar sementes de dúvida e ansiedade dentro da mente humana, porque ele sabe que quando a mente se enche de inquietação, o coração começa a perder sua capacidade de descansar na presença de Deus. E é exatamente assim que a ansiedade cresce. Ela começa com uma semente pequena, um pensamento repetido, uma preocupação que não é entregue a Deus. Aos poucos, esses pensamentos começam a ocupar espaço. Eles se tornam mais frequentes, mais intensos, mais presentes. A mente começa a girar em torno das mesmas preocupações todos os dias. A paz começa a diminuir, o descanso interior desaparece e aquilo que começou como um simples pensamento começa a ganhar força dentro da alma. Talvez você tenha vivido exatamente isso nos últimos dias. Talvez sua mente tenha se tornado um lugar barulhento, cheio de pensamentos que não param. Talvez suas noites tenham se tornado mais difíceis, porque o silêncio do quarto apenas amplifica o barulho que existe dentro da mente. Mas existe algo muito importante que você precisa entender neste momento. A ansiedade nunca foi apenas sobre circunstâncias externas. Muitas vezes, ela se transforma em algo mais profundo dentro da alma. Algo que começa a pressionar o coração, roubar a paz e criar uma sensação de peso espiritual que é difícil de explicar. E é exatamente nesse ponto que a ansiedade deixa de ser apenas preocupação e começa a se transformar em algo que muitas pessoas descrevem como opressão interior. No próximo momento, vamos olhar exatamente para essa transição. O momento em que a ansiedade ultrapassa o campo emocional e começa a pressionar a alma de uma forma muito mais profunda do que a maioria das pessoas consegue perceber. O momento em que a ansiedade se torna opressão. Existe um momento muito específico na jornada da ansiedade que poucas pessoas conseguem identificar com clareza. No início, tudo parece apenas preocupação, excesso de pensamentos, noites mal dormidas, um coração inquieto. Mas chega um ponto em que algo muda dentro da experiência interior. A mente continua acelerada, mas agora existe também uma sensação de peso. Não é apenas preocupação, parece uma pressão constante dentro da alma. A pessoa tenta explicar para si mesma o que está acontecendo. Talvez seja apenas cansaço. Talvez seja excesso de responsabilidades. Talvez seja apenas um período difícil da vida. Mas mesmo quando as circunstâncias externas estão relativamente normais, o coração continua carregando algo que não consegue explicar. Existe uma sensação de opressão silenciosa que parece envolver os pensamentos, as emoções e até o corpo. É nesse ponto que muitas pessoas começam a sentir algo que não conseguem colocar em palavras. Uma inquietação constante,
um aperto no peito que aparece sem aviso, uma dificuldade em encontrar paz, mesmo quando tentam descansar. E quanto mais tentam controlar os pensamentos, mais parece que eles se multiplicam. Esse é o momento em que a ansiedade deixa de ser apenas uma reação emocional e começa a ocupar um espaço mais profundo dentro da alma. Ela começa a pressionar a mente, começa a roubar a esperança, começa a enfraquecer a fé. A pessoa começa a se perguntar por que a paz parece tão distante. Muitos não percebem que existe uma dimensão espiritual envolvida nessa batalha. A mente humana não é apenas um lugar onde pensamentos passam. Ela é um território. Aquilo que ocupa esse território começa a influenciar o coração, as emoções e até a forma como a pessoa enxerga a própria vida. Quando pensamentos de medo, preocupação e inquietação começam a dominar esse território, a alma perde sua sensação de descanso. A pessoa continua vivendo, trabalhando, falando com outras pessoas, mas dentro dela existe um peso constante que acompanha cada momento do dia. Talvez você tenha tentado lutar contra isso sozinho. Talvez tenha tentado ignorar esses sentimentos. Talvez tenha tentado se distrair para não pensar. Mas existe algo que precisa ser entendido com clareza. Algumas batalhas da mente não podem ser vencidas apenas com esforço humano. Jesus ensinou algo muito profundo quando falou sobre o coração humano. Ele disse que aquilo que ocupa o interior de uma pessoa acaba transbordando para toda a sua vida. Quando o interior está cheio de paz, a vida reflete essa paz. Mas quando o interior está tomado por inquietação, medo e confusão, a alma começa a carregar um peso difícil de suportar. E é exatamente por isso que Deus nunca tratou a mente humana como algo sem importância. Na verdade, muitas das promessas de Deus estão diretamente relacionadas com a restauração da mente e do coração. Porque Ele sabe que quando a mente encontra descanso, a alma volta a respirar. Mas existe uma pergunta importante que precisa ser feita neste momento. Se a ansiedade pode crescer dentro da mente até se transformar em opressão interior, o que realmente está acontecendo por trás dessa batalha invisível? Existe uma realidade espiritual que muitas pessoas ignoram, mas que a palavra de Deus revela com clareza. Pensamentos não são apenas pensamentos, eles são sementes. E aquilo que é plantado dentro da mente começa a produzir fruto dentro da vida. No próximo momento, vamos olhar para algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga essa luta interior. Porque quando entendemos o que está acontecendo no mundo espiritual, começamos a perceber que a libertação que Deus oferece vai muito além de apenas aliviar sentimentos momentâneos. O que está acontecendo no mundo espiritual? Existe uma realidade espiritual que muitas pessoas nunca foram ensinadas a perceber. A mente humana não é apenas um lugar onde pensamentos aparecem e desaparecem. Ela é um campo espiritual onde sementes são plantadas todos os dias. Aquilo que entra na mente, aquilo que se repete nos pensamentos, aquilo que recebe atenção constante, começa a criar raízes dentro da alma. Jesus explicou esse princípio de forma muito clara quando falou sobre a parábola do semeador. Ele ensinou que as sementes caem em diferentes tipos de solo, mas o crescimento depende da condição do terreno. Quando o solo está protegido e fértil, a semente produz vida. Mas quando o solo está exposto e cheio de ervas daninhas, aquilo que deveria produzir fruto acaba sendo sufocado. A mente funciona da mesma forma. Pensamentos são sementes. Cada preocupação repetida, cada medo alimentado, cada palavra negativa que a pessoa aceita dentro do coração, começa a ocupar espaço nesse terreno interior. No início, parece pequeno, um pensamento rápido que aparece durante o dia. Mas quando ele não é confrontado, quando não é entregue a Deus, ele volta. E quando volta várias vezes, ele começa a criar raízes. É assim que a ansiedade cresce dentro da mente, não apenas como emoção, mas como um ciclo espiritual que se fortalece com repetição. O inimigo conhece bem esse processo. Ele sabe que se conseguir ocupar a mente com medo, dúvida e inquietação, a paz da alma começa a enfraquecer.
E quando a paz enfraquece, a pessoa começa a se sentir perdida dentro dos próprios pensamentos. Mas a palavra de Deus revela uma verdade poderosa que precisa ser lembrada neste momento. Em Filipenses, existe uma promessa que atravessou gerações e continua viva hoje. A paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, guarda a mente e o coração daqueles que se voltam para Ele. Essa não é apenas uma ideia bonita, é uma promessa espiritual real. Guardar significa proteger. Significa colocar algo sob vigilância. Significa que quando a presença de Deus ocupa o coração, a mente deixa de ser um território vulnerável e passa a ser um lugar protegido pela paz divina. Essa paz não depende das circunstâncias externas. Ela não depende de respostas imediatas para todos os problemas. Ela nasce da presença de Deus dentro da alma. Jesus também declarou algo que transforma completamente a forma como enxergamos essa batalha interior. Ele disse que deixava sua paz com aqueles que creem nele. Não uma paz frágil, não uma paz temporária, mas uma paz diferente daquela que o mundo oferece. Uma paz capaz de permanecer mesmo quando os pensamentos tentam gerar medo. Isso significa que a ansiedade não tem autoridade para dominar a mente de quem convida a presença de Deus para ocupar esse espaço interior. A opressão não é o destino da sua mente. A inquietação não é a identidade da sua alma. Existe uma presença que é mais forte do que qualquer pensamento que tenta roubar sua paz. E é exatamente nesse ponto que entra a ação do Espírito Santo. Porque quando a mente começa a ser restaurada pela presença de Deus, aquilo que antes parecia impossível começa a acontecer. O coração encontra descanso. Os pensamentos começam a desacelerar. A alma volta a respirar. Mas existe algo ainda mais profundo que precisa ser entendido antes de entrarmos no momento de oração. O Espírito Santo não foi enviado apenas para consolar pessoas cansadas. Ele foi enviado para quebrar cadeias invisíveis que muitas vezes aprisionam a mente humana. No próximo momento, vamos olhar para quem realmente é o Espírito Santo e por que a presença dele tem poder para libertar uma mente que está sendo pressionada pela ansiedade. O Espírito Santo como libertador da mente. Quando Jesus caminhava com seus discípulos, ele sabia que chegaria um momento em que não estaria fisicamente ao lado deles. Eles ainda enfrentariam medo, incertezas, perseguições e batalhas interiores. Mas antes de partir, Jesus fez uma promessa que mudaria completamente a forma como os filhos de Deus viveriam suas lutas. Ele disse que o Pai enviaria o Consolador. O Espírito Santo viria para habitar com aqueles que creem e para caminhar ao lado deles em cada batalha da alma. O Espírito Santo não é apenas uma ideia espiritual distante. Ele é a presença viva de Deus atuando dentro do coração humano. Ele é aquele que entra exatamente nos lugares onde a mente está cansada, onde os pensamentos estão confusos, onde o coração está carregando pesos que ninguém mais consegue ver. Quando a ansiedade tenta dominar a mente, o Espírito Santo entra como aquele que restaura a ordem interior. Muitas pessoas acreditam que precisam vencer a ansiedade sozinhas. Tentam controlar cada pensamento, tentam forçar a mente a se acalmar, tentam encontrar paz através do esforço humano. Mas a verdade é que algumas batalhas da alma não são vencidas apenas com força de vontade. Elas são vencidas quando a presença de Deus começa a ocupar o espaço que antes estava cheio de inquietação. O Espírito Santo é aquele que toca a mente e traz clareza onde antes existia confusão. Ele é aquele que acalma o coração quando a ansiedade tenta acelerar os pensamentos. Ele é aquele que fortalece a fé quando o medo tenta dominar a visão da vida. A presença dele não apenas conforta por alguns instantes. Ela transforma o ambiente interior da alma. Talvez você tenha tentado lutar contra a ansiedade durante muito tempo. Talvez você tenha pedido a Deus para que esses pensamentos desaparecessem imediatamente. Mas muitas vezes, a libertação começa quando a pessoa para de lutar sozinha e convida o Espírito Santo para ocupar o lugar central da sua mente e do seu coração. Quando o Espírito Santo começa a agir dentro de alguém, algo profundo acontece.
O peso começa a diminuir, os pensamentos começam a perder força. Aquilo que parecia impossível de controlar começa a se tornar mais leve. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque a presença de Deus começa a trazer uma paz que é mais forte do que qualquer inquietação. É por isso que tantas pessoas experimentam libertação durante momentos sinceros de oração. Não porque as palavras tenham poder próprio, mas porque a oração abre espaço para que o Espírito Santo se mova dentro do coração. Quando alguém se volta para Deus com sinceridade, quando entrega suas preocupações e seus medos, algo espiritual começa a acontecer dentro da mente e da alma. E agora chegamos a um momento muito importante deste vídeo. Antes de entrarmos na oração que será feita, é necessário preparar o coração para receber aquilo que Deus deseja fazer. A oração não é apenas repetir palavras, é abrir a porta interior da alma para que o Espírito Santo entre e comece a restaurar aquilo que a ansiedade tentou destruir. No próximo momento, você será convidado a fazer algo simples, mas extremamente poderoso. Um pequeno gesto que pode abrir espaço para que a presença de Deus toque profundamente sua mente e o seu coração. Preparação espiritual para a oração. Antes de iniciarmos a oração, existe algo simples que pode mudar completamente a forma como você experimenta este momento. Muitas vezes, as pessoas tentam orar enquanto a mente continua correndo de um pensamento para outro. O coração ainda está preso nas preocupações do dia, nas pressões da vida, nos medos que surgiram nas últimas horas. Mas a oração se torna mais profunda quando a alma para por um instante e se volta inteiramente para a presença de Deus. Por um momento, permita que tudo ao seu redor diminua de importância. As preocupações que estavam ocupando sua mente podem esperar alguns minutos. As respostas que você ainda não encontrou não precisam ser resolvidas agora. Este é um momento entre você e Deus, um momento em que o Espírito Santo deseja alcançar exatamente o lugar onde a ansiedade tentou se instalar. Se for possível, diminua o ritmo da sua respiração. Não precisa fazer nada complicado. Apenas permita que o ar entre e saia de forma calma enquanto você escuta estas palavras. Muitas vezes, a ansiedade acelera o corpo inteiro. A respiração fica curta, o coração fica inquieto, a mente parece não parar. Mas quando o corpo desacelera, a mente começa a encontrar espaço para ouvir a voz de Deus. Se você puder, coloque a mão sobre o seu coração por alguns segundos. Esse gesto simples pode ajudar você a se tornar consciente daquilo que está acontecendo dentro de você. Talvez exista cansaço. Talvez exista medo. Talvez exista um peso silencioso que você tem carregado por muito tempo, sem falar com ninguém sobre isso. Deus vê exatamente esse lugar dentro da sua alma. Não existe necessidade de esconder nada diante dele. Você não precisa parecer forte neste momento. Você não precisa tentar explicar tudo. O Espírito Santo conhece cada pensamento que passou pela sua mente hoje. Ele conhece cada preocupação que apareceu no meio da noite. Ele conhece cada momento em que a ansiedade tentou apertar o seu coração. E agora, neste momento, você não está apenas ouvindo palavras em um vídeo. Você está entrando em um espaço de encontro com Deus. A presença dele não está limitada a um templo ou a um lugar específico. Onde alguém abre o coração com sinceridade, ali o Espírito Santo pode se mover. Talvez você tenha começado a assistir este vídeo sentindo a mente pesada e o coração inquieto. Talvez você tenha chegado aqui procurando apenas algumas palavras de conforto, mas Deus pode fazer algo muito mais profundo do que isso. Ele pode tocar o lugar da sua mente, onde a ansiedade tentou construir um ciclo de inquietação. Ele pode restaurar a paz que parecia distante. Agora vamos entrar no momento da oração. Não apenas como alguém que escuta palavras, mas como alguém que entrega o coração diante de Deus e permite que o Espírito Santo comece a agir onde existe peso, inquietação e cansaço interior. A oração de libertação. Senhor Deus, neste momento eu me coloco diante da Tua presença, junto com cada pessoa que está ouvindo estas palavras agora.
Tu conheces cada coração que chegou até este momento. Tu conheces cada pensamento que atravessou a mente desta pessoa hoje. Nada está escondido diante de ti. Tu viste as noites inquietas, viste os momentos em que a ansiedade apertou o coração, viste as vezes em que o silêncio da mente parecia impossível de alcançar. Pai, muitas vezes, a ansiedade chega como uma onda silenciosa, que invade os pensamentos e rouba a paz da alma. Ela traz preocupações, traz medo do que ainda nem aconteceu, traz um peso que a pessoa não consegue explicar. Mas neste momento, nós declaramos uma verdade espiritual que está acima de qualquer sentimento. A tua presença tem autoridade sobre tudo aquilo que tenta dominar a mente e o coração. Espírito Santo, entra agora neste lugar onde a ansiedade tentou construir espaço dentro da mente. Toca o interior desta pessoa que está ouvindo esta oração. Onde existem pensamentos acelerados, traz quietude. Onde existe confusão, traz clareza. Onde existe medo, derrama a tua paz que ultrapassa todo o entendimento humano. Senhor Jesus, tu disseste que aqueles que estavam cansados e sobrecarregados poderiam se aproximar de ti e encontrariam descanso para suas almas. Muitos que estão ouvindo agora chegaram exatamente assim, cansados de lutar contra pensamentos que não param, cansados de sentir o coração pressionado por preocupações constantes. Mas neste momento, nós entregamos esse peso diante de ti. Toda a ansiedade que tentou dominar esta mente, toda a inquietação que tentou prender este coração, toda a opressão que tentou enfraquecer a fé desta pessoa, agora é colocada diante da autoridade do nome de Jesus. Onde havia peso, que comece a nascer leveza. Onde havia inquietação, que a paz de Deus comece a ocupar esse espaço interior. Espírito Santo, visita agora a mente desta pessoa. Que cada pensamento que trouxe medo comece a perder força. Que cada lembrança que trouxe inquietação seja coberta pela tua presença. Que o coração comece a sentir aquilo que o mundo não pode produzir, a paz que vem diretamente do teu espírito. Pai, restaura o interior desta pessoa. Toca as áreas da mente que foram feridas pela preocupação constante. Toca os lugares da alma que ficaram cansados de lutar contra a ansiedade. Sopra a vida onde a esperança começou a enfraquecer. Derrama tua paz sobre este coração agora. Que neste momento algo espiritual aconteça dentro desta pessoa. Que a presença do Espírito Santo ocupe o espaço que antes estava cheio de inquietação. Que a mente encontre descanso. Que o coração volte a respirar. Que a paz de Deus comece a guardar cada pensamento e cada emoção. Senhor, nós declaramos que a ansiedade não tem a última palavra sobre esta vida. O medo não define o futuro desta pessoa. A tua presença é maior do que qualquer peso que tentou se instalar dentro desta mente. Espírito Santo, permanece neste coração. Continua restaurando, continua trazendo paz, continua lembrando esta pessoa que ela não está sozinha nesta batalha. Onde a ansiedade tentou dominar, que agora a tua presença governe. Em nome de Jesus, amém. O momento da paz. Agora permaneça por alguns instantes nesse silêncio interior. Não tente correr para o próximo pensamento. Não tente analisar tudo o que aconteceu durante a oração. Apenas permita que a paz de Deus encontre espaço dentro da sua mente e do seu coração. Muitas vezes, depois de um momento de oração sincera, algo começa a mudar de forma silenciosa dentro da alma. Não é um barulho exterior, não é algo dramático que acontece de uma vez. É como se uma presença começasse a acalmar aquilo que estava agitado por dentro. O coração começa a sentir uma leveza diferente. A respiração se torna mais tranquila. A mente começa a desacelerar. Isso não acontece porque as circunstâncias da vida mudaram de repente. Isso acontece porque a presença do Espírito Santo começa a ocupar o espaço interior que antes estava tomado pela ansiedade. Onde havia inquietação constante, começa a surgir descanso. Onde havia pressão na mente, começa a nascer clareza. Talvez você esteja sentindo agora algo muito simples, mas muito profundo. Uma pequena sensação de paz. Um alívio que começou a aparecer dentro do coração.
Uma quietude que não estava presente alguns minutos atrás. Isso não é imaginação. Isso não é apenas emoção momentânea. A paz de Deus é uma realidade espiritual que toca a mente humana quando alguém se abre para a presença dele. A palavra de Deus declara que a paz do Senhor guarda o coração e guarda a mente daqueles que se voltam para ele. Guardar significa proteger, envolver, colocar sob cuidado divino. É como se a presença de Deus começasse a cercar a mente da pessoa para que a ansiedade não tenha mais o mesmo espaço para dominar os pensamentos. Talvez a ansiedade tenha tentado convencer você de que a sua mente nunca encontraria descanso. Talvez ela tenha repetido muitas vezes que a inquietação seria parte permanente da sua vida. Mas a verdade que vem de Deus é diferente. A paz que vem do Espírito Santo não depende da ausência de problemas. Ela nasce da presença de Deus dentro da alma. É por isso que tantas pessoas, depois de momentos sinceros de oração, começam a perceber que algo mudou dentro delas. A mente continua enfrentando desafios da vida, mas agora existe uma força interior diferente. Existe uma confiança que começa a crescer. Existe uma paz que se torna um refúgio no meio das pressões da vida. Se neste momento você percebe que algo dentro de você começou a se acalmar, não ignore isso. Receba essa paz como um presente que vem de Deus. Permita que ela permaneça dentro da sua mente. Permita que ela se torne mais forte do que qualquer pensamento de medo que tentou dominar seu coração. Porque quando o Espírito Santo começa a agir dentro da mente humana, aquilo que antes parecia uma prisão interior começa a perder força. A ansiedade deixa de ter autoridade sobre os pensamentos. E a alma começa a lembrar de uma verdade muito importante. A presença de Deus é maior do que qualquer batalha invisível que tentou dominar a mente. Ativação da fé. Existe algo muito poderoso quando uma pessoa decide declarar com fé aquilo que Deus está fazendo dentro da sua vida. Durante muito tempo, talvez você tenha guardado suas lutas em silêncio. Talvez a ansiedade tenha feito você acreditar que precisava enfrentar tudo sozinho. Mas quando alguém começa a reconhecer aquilo que Deus está fazendo dentro da própria mente e do próprio coração, algo espiritual começa a se fortalecer. Neste momento, se esta oração tocou seu coração de alguma forma, faça um pequeno gesto de fé. Escreva nos comentários uma declaração simples, mas cheia de significado espiritual. Escreva: Espírito Santo, liberta minha mente. Talvez para algumas pessoas, isso pareça apenas uma frase escrita em uma tela. Mas diante de Deus, palavras carregadas de fé têm peso espiritual. Quando você declara algo com sinceridade, você está afirmando diante da sua própria mente que a ansiedade não governa mais seus pensamentos. Você está afirmando que a presença do Espírito Santo é maior do que qualquer opressão que tentou se instalar dentro da sua alma. E existe algo ainda mais bonito que acontece quando você faz isso. Outras pessoas que estão assistindo este vídeo, que talvez estejam lutando silenciosamente contra a ansiedade neste exato momento, também verão essa declaração de fé. Elas perceberão que não estão sozinhas nessa batalha. Elas verão que existem outras pessoas buscando a presença de Deus para encontrar libertação e paz. Este espaço de comentários se torna, então, um lugar onde a fé de uma pessoa encoraja o coração de outra. Onde alguém que estava cansado de lutar sozinho começa a perceber que existe uma comunidade de pessoas que também estão buscando descanso na presença de Deus. Se esta mensagem alcançou você, também compartilhe este vídeo com alguém que pode estar enfrentando a mesma batalha interior. Muitas pessoas vivem carregando ansiedade em silêncio porque não sabem que podem encontrar descanso em Deus. Às vezes, uma simples mensagem pode chegar exatamente no momento em que alguém mais precisa ouvir que existe esperança. Continue permitindo que a paz que você sentiu neste momento permaneça dentro da sua mente. Sempre que pensamentos de ansiedade tentarem voltar, lembre-se do que aconteceu aqui hoje. Lembre-se que você pode voltar para a presença de Deus em oração. Lembre-se que o Espírito Santo continua presente, pronto para trazer paz sempre que você abrir o coração.
Mas antes de encerrarmos este momento, existe uma última verdade espiritual que precisa ser declarada sobre a sua vida. Uma verdade que pode acompanhar você mesmo depois que este vídeo terminar. Encerramento profético. A ansiedade pode ter tentado convencer você de muitas coisas ao longo do tempo. Talvez ela tenha sussurrado que a sua mente nunca encontraria descanso. Talvez tenha repetido que a paz é algo distante demais para você alcançar. Talvez tenha feito você acreditar que essa inquietação seria parte permanente da sua vida. Mas existe uma verdade maior do que qualquer pensamento que tentou dominar seu coração. Deus nunca planejou que você vivesse aprisionado dentro da própria mente. O coração humano foi criado para viver em comunhão com a presença de Deus, para experimentar uma paz que não depende das circunstâncias externas. Mesmo quando a vida apresenta desafios, mesmo quando existem momentos difíceis, a presença de Deus continua sendo um refúgio para a alma. Jesus declarou algo que atravessou gerações e continua vivo hoje. Ele disse que deixava sua paz com aqueles que nele creem. Não uma paz frágil que desaparece diante dos problemas da vida. Não uma paz superficial que depende de momentos favoráveis. A paz que vem de Deus é uma presença espiritual que guarda o coração e protege a mente. Isso significa que a ansiedade não tem autoridade final sobre sua história. Os pensamentos de medo não definem o futuro da sua vida. Existe uma presença maior do que qualquer inquietação que tentou se instalar dentro da sua mente. O Espírito Santo continua agindo, restaurando, fortalecendo e trazendo paz para aqueles que se voltam para Deus com sinceridade. Sempre que a ansiedade tentar retornar, lembre-se deste momento. Lembre-se que você pode parar por alguns instantes e voltar sua mente para a presença de Deus. Lembre-se que o Espírito Santo não abandona aqueles que buscam refúgio nele. A paz que começou a tocar sua alma hoje pode continuar crescendo dentro de você todos os dias. Que a presença de Deus acompanhe seus pensamentos, guarde seu coração e traga descanso para sua mente. Que cada noite seja mais tranquila. Que cada dia seja vivido com mais confiança e que sua alma se lembre constantemente de uma verdade poderosa. A paz de Deus é maior do que qualquer batalha que já tentou ocupar sua mente. Que o Espírito Santo continue libertando, restaurando e fortalecendo seu coração a partir deste momento. Em nome de Jesus. Amém.